porque a vida, né, como a Regiane mesmo disse, é o bem mais precioso que nós temos, né? E nós temos que cuidar bem da nossa vida. Tudo que está no nosso controle é a nossa vida, né, Rê? Sim, exatamente. E pensar que falar sobre a vida, né, Larissa, nesse momento é muito importante, porque como a gente tinha dado início lá no Facebook, não deu certo, a gente veio para cá. Então, retomando um pouquinho, né, nós decidimos escolher esse tema, né, em meio a tantas notícias ruins que a gente tem ouvido, né, a tantas pessoas que não têm encontrado sentido para suas vidas, né, têm pensado em suicídio, em dar fim à vida. Então, nós estamos aqui nessa noite, né, para trazer para vocês aspectos importantes para o viver, né, para a Sim. vida. Então, nós estamos aqui para falar sobre algo diferente, nós estamos aqui para falar, né, dessa necessidade, dessa vontade, dessa motivação que a gente precisa encontrar para a gente vencer os desafios de viver. Sim, né? E para a gente viver, gente, a gente tem que aprender a viver de forma saudável, né? E para isso, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de como enfrentar o sofrimento, né, Rê? Como que a gente pode viver em meio ao sofrimento de forma saudável, né? Até a gente estipulou para falar algumas coisas, para a gente bater papo, na verdade, né, sobre isso, né? A importância de viver com saúde no momento de dor e sofrimento, né? Porque é no momento de dor, é no momento de desespero que passa na cabeça, né? Ou você pode conhecer alguém, ou já aconteceu até com você, de tirar a própria vida, né? Parece que a nossa vida não tem valor, então, assim, nós precisamos aprender a viver com saúde no meio da dor. Você concorda, Rê? Eu concordo, Larissa. A dor, ela é inerente ao ser humano. Nós vamos sentir dor, não existe uma pessoa que não sinta isso, né? E a dor, ela é muito única, cada um expressa de uma maneira. Então, assim, não tem nada que meça a dor. Então, nós Sim. sabemos que a dor de cada um, ela é de cada um. Então, assim, não tem como medir isso. Então, o sofrimento, ele é algo muito angustiante na nossa vida. E a gente sabe que não é fácil lidar com isso, né, Larissa? Não. Lidar com a dor, lidar com essa angústia, lidar com o nosso sofrimento. Mas, assim, nós vamos passar por momentos assim. Não são todos os dias que nós vamos estar bem, não são todos os dias que vamos estar felizes. E a gente vai pontuar algumas coisas que a gente pode fazer para poder fazer essa vida se tornar prazerosa. Sim, eu acho que vale a pena falar, né, que no momento de dor, a gente precisa lembrar que vai passar, né, Rê? Porque Sim, no momento de dor a gente acha, não, não vai mudar, né? Isso e pronto, os sentimentos se tornam tão intensos, que a gente acredita que aquilo não vai passar, né? Então, assim, a dor, ela tá aqui, que nem a Rê falou, é inerente, né, Rê? Mas, assim, a dor, ela traz uma oportunidade, né? Gosto muito do autor do Viktor Franklin, você também gosta, né, Rê? Eu sei que você gosta. gosto. E ele fala muito de dar sentido para o sofrimento e para a dor, que a forma saudável da gente lidar com o sofrimento é atribuir sentido a ele, né? Até indico quem quiser ler um livro dele, eu gostei muito do livro Em Busca de Sentido, né? Vale muito a pena ler. E fala justamente disso, né? Da dor, a gente não escolhe, né, Rê? Todo mundo vai sentir dor. Mas a maneira com que a gente enfrenta a dor é o que vai garantir a nossa saúde emocional, né? A maneira com que a gente olha as situações. Eu acho que a gente pode fazer na nossa vida um inferno se a gente quiser fazer um inferno na nossa vida, né? Eu acho meio forte, Uhum. mas é verdade. É a forma com que a gente escolhe encarar, né, Rê? Exatamente, porque a nossa mente, ela tem esse poder, né? Ela tem o poder de construir, mas ela tem o poder de destruir também. Sim, E esse papel cabe a nós. Nós que precisamos dar, né, encontrar esse sentido, dar esse sentido para a nossa vida. Mesmo sabendo que é difícil encontrar esse sentido quando os caminhos eles parecem que não são encontrados. Quando nós não conseguimos enxergar esses caminhos, nós imaginamos que não existe um sentido. E é realmente essa falta de sentido na vida que faz a gente desacreditar. Então, se eu desacredito, eu vou imaginar que essa dor não tem fim, que ela vai durar para sempre. E nós sabemos que quando nós estamos nos sentindo dessa maneira, o que a gente mais quer é ficar livre da dor, porque sim, nós não gostamos de sentir dor. sim. Na verdade, nós não somos preparados para sentir essa dor.
E assim, se a dor física, ela já dói tanto, né? Quando nós nos machucamos, né, Larissa? A gente reclama o tempo todo, a gente toma aquele cuidado com aquele lugar que está machucado, para que a gente não encoste em lugar nenhum, né? Porque a gente sabe que se a gente encostar aquele machucado em algum lugar, vai doer. E aí a gente evita, porque a gente não quer lidar com a dor. Né? Sim, Isso falando de dor física. Mas e quando a dor é emocional? Porque quando a dor é física, eu sei como evitar. Né? Eu tomo meus cuidados ali. Mas quando essa dor ela é emocional, eu não posso vê-la. sim. Eu não posso tocá-la. Né? E O que aí faz? fica muito intenso, né, Larissa? E é interessante que a gente quer evitar a dor desde criança, né? A Uhum, criança, aí ela chora, a gente fala, não doeu, não doeu. A gente está passando para ela a mensagem, olha, você não liga para sua dor, você não precisa, você não sabe o que você está sentindo, né? Sendo que doeu sim, né? Então a gente assim, uhum, pequeno, a gente não é ensinado, né? E a gente não aprende, né, como que lida com a dor. Então assim, vai ter dor, né, Rê? Mas o tempo de vai. sofrimento, a maneira de lidar com a dor, ela é muito relativa para cada pessoa. Né? Pra quem não sabe, eu tive filho faz 3 meses. Essa semana vai fazer 3 meses de filho. E eu me preparei para ter um parto natural. E foi muito trabalhado comigo, né, a minha médica, a questão da dor. Isso até é interessante comentar, né? Porque vai Uhum. ter dor, né? Vai ter dor. Mas qual que é o significado desse parto para você, sabe? O que vai significar isso para você? Teve dor, teve muita dor, né? Mas foi algo que me transformou. Né? Então, assim, a gente pode. Eu estou usando esse exemplo para dizer que para mim foi muito marcante a dor, né, gente? Quem já teve um parto normal sabe, né? Disso. Mas assim, é que realmente a dor ela pode trazer alguma coisa nova para nossa vida. Né? Só que no momento de dor, o que você pensa? Igual a Regiane falou, quero que suma essa dor. Né? Eu só quero Uhum. não sentir essa dor. Né? Mas assim, a questão em si da saúde emocional, né, Rê, é a gente aprender a olhar para a dor, assim, o que eu preciso aprender, né? O que essa dor está me fortalecendo em quê, né? Quem eu estou me Exatamente. tornando com isso? Está doendo à toa? Não, eu não posso deixar isso doer à toa na minha vida. Isso tem que servir para alguma coisa, né, Rê? Uhum. Sim, e muitas vezes o que que a gente quer fazer? Fugir dessa dor, né? Fugir Sim, dessa dor para que eu não sinta. Só que se eu não sentir a dor, eu não vou saber o que eu faço com ela. E se eu evito a dor, se eu evito a dor, ela vai aparecer no outro momento, porque na verdade eu não curei a ferida, né? sim. Ela tá ali, A, né? fe- a ferida ela continua ali. Eu apenas ignorei, eu não tratei dela. Sim. Então, possivelmente, ela vai voltar a doer. Você tá certa. E como, assim, dentro desse cenário, né, da dor, de viver no meio da dor, de como reagir com a dor, né, eu queria perguntar para você, né, Rê? Eu queria, assim, que a gente achasse alguns pontos de como lidar com o sofrimento. Não é que passou aqui, eu não consigo. Uhum. Como que lida com o sofrimento, né? É É a porque, assim, primeira, a dor é uma coisa, o sofrimento é outra, né? exatamente, porque é a dor que provoca o sofrimento. Sim, pode provocar o sofrimento, exatamente. Sim, e quando esse sofrimento ele é provocado por alguma dor, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar, né? De É onde essa verdade. dor está vindo. Isso. Entra na história da criança, assim, não doeu, não doeu. Você tá chorando, para de chorar, porque não, pode chorar porque está doendo, né, Jane? Mais ou menos assim. Sim, E o que né? tá E doendo? tem que chorar, né? A dor, a dor ela precisa ser sentida, né? Eu ouvi essa frase no filme A Culpa é das Estrelas. Né? Então, no livro, né, o autor diz que a dor ela tem que ser sentida. Por quê? Porque se eu não sinto a minha dor, eu não sei que ela está ali, que ela se faz presente. A questão, assim, é o que dói em mim, né? Uhum. A questão, gente, da saúde emocional é você estar disposto a reconhecer o que dói em você, né, Rê? Sim. Geralmente as pessoas chegam no consultório e falam assim: olha, é uma bobeira, mas eu tô sofrendo. Não, não é bobeira, né? Tudo aquilo que traz dor para você não é bobeira, né? E assim, como lidar com isso tem a ver com a Regiane, com isso que você está falando, né, Rê? De reconhecer o que dói em mim, né? E Uhum. depois, eu acredito, né, dentro do que a gente estuda, né? Depois que quando a gente reconhece
aquilo que está doendo, é eu não esconder debaixo do tapete, né? Eu buscar entender por que essa dor mexe tanto comigo, né? É eu escolher como que eu vou me posicionar frente a ela, porque não adianta eu fugir disso, né? Eu preciso me Uhum. posicionar de alguma maneira, né? E como que a gente fala assim, eu tenho que enfrentar a minha dor, né? Você tem que se posicionar frente a ela, né? O que você vai escolher fazer diante disso? Tá doendo? Você vai escolher manter isso que você está fazendo? Como que você vai lidar com essa relação que está trazendo essa dor, né? O passado, cada um tem uma dor. Né? Então, como a gente se posiciona, a gente só pode se posicionar depois que a gente reconheceu, né? Daí a Sim. gente então se posiciona. Às vezes, muitas vezes é necessário ajuda para isso, né? Sempre, para mim, relacionamentos curam, né? Não é à toa que a gente escolheu fazer psicologia, né, Regiane? Exatamente. E se relacionar traz cura. Relacionamentos machucam, mas relacionamentos também curam, né? Então, assim, Sim. eu acho que relacionamentos saudáveis, né, conversas edificantes, algumas conversas têm o poder de mudar as nossas vidas, né, e nos ajudar a se posicionar, porque eu acho que quando a gente está no meio da dor, é como se a gente estivesse andando no meio da neblina, né, você não está enxergando nada, né, e às Uhum. vezes receber uma ajuda, né, alguém pega na sua mão, traz uma lanterna, você enxerga ali um pouco do caminho que você tem que ir, né? E a dor, no momento, ela é tão intensa que às vezes a gente não enxerga que tem um caminho, né? Mas tem um Sim. caminho, né, Rê? Sim, tem o caminho. E isso que você falou, Larissa, de saber que eu não preciso estar sozinho nessa dor. Né? Eu posso ter alguém ali para me ajudar, para me orientar, como você falou. Eu estou aqui no meio dessa neblina, não estou vendo nada. Mas se tiver alguém comigo e me der a mão e me acompanhar, né, essa pessoa vai me ajudar a encontrar o caminho. Então, assim, o primeiro passo para eu me livrar dessa dor é identificar qual é essa dor. Depois, o segundo passo, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. E essa ajuda ela muitas vezes está no outro, e como você falou, nos relacionamentos que nós crescemos, nos relacionamentos que nós aprendemos. Eu preciso fazer uma escolha, né? Eu vou conviver com essa dor para o resto da minha vida, ou eu vou enfrentar essa dor, lidar com ela, mesmo sabendo que ela é difícil, porque nós sabemos que não é fácil, Sim. mas eu estou disposta nesse momento a perder isso, né? A perder algumas coisas para que eu possa ganhar lá na frente. Né? Sim. Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão daquela dor porque nós temos medo de perder, porque nós já acostumamos tanto a conviver com ela, né, que parece que ela faz parte da minha vida. Né? Mas a dor, ela não faz parte da nossa vida. E nós temos que perder tudo aquilo que não faz sentido para nós. É por isso essa busca de sentido. É essa busca de sentido para a nossa vida que vai nos fazer nos fortalecer, né, para que nós possamos lidar com tudo isso que vai aparecendo. Porque os problemas eles vão aparecer, as dificuldades, as dores. Agora a questão é, o que nós vamos fazer com isso? É interessante, né? Quando a gente cai, machuca, no sentido físico, dói, né? Mas quando a gente também tá crescendo, né? Eu lembro que na adolescência o corpo da gente dói, né? Porque crescer dói. Uhum. Então eu acredito que toda dor pode, né? Ela deveria levar a gente a crescer. E uma forma saudável, né, de viver é buscar sempre crescer com tudo, né? Tem uma pergunta aqui, né? Como ajudar a pessoa a identificar que está convivendo com um narcisista e que toda dor que ela está sentindo não é culpa dela? Bom, essa questão do narcisismo ela é outra live um dia, né? Uhum. Você fala também, Rê, mas eu acredito, né, que dentro disso da vida, vamos falar sobre a vida, uma das grandes chaves da saúde emocional é você se responsabilizar pela sua vida, pela sua felicidade, pela sua saúde e pelo que você vai fazer com a sua dor. Então, assim, uma vez eu ouvi isso e eu gosto de falar isso. A gente precisa aprender a se posicionar com algumas coisas. Então, eu costumo dizer que a gente precisa se recusar a permanecer ofendido, por exemplo, porque as pessoas vão nos ofender, né? Isso aí, minha filha, isso aí você pode ficar preparada, né? Uma hora ou outra alguém vai te machucar. Mas Sim, permanecer ofendido é uma escolha, né? Então, assim, eu vou ficar chateado hoje, com raiva hoje, mas eu não levo, não quero, não aceito permanecer ofendido amanhã, né? E isso sim.
coisas que eu acho que responde essa pergunta, né, Rê? O que você acha? Sim, a gente precisa aprender a tolerar, né, Larissa? Isso, Né? isso. Tolerância. Né? Porque a gente não sabe o que passa com o outro. Nós não sabemos como que aquele sofrimento está com ele, está para ele. Né? Então, muitas vezes, nós olhamos o contexto, mas a gente esquece de olhar a pessoa. Sim. Né? Com certeza, não é fácil conviver com algumas pessoas, como você falou, o relacionar e conviver com o outro. Né? E conviver com o outro, muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque o outro ele tem defeitos, ele tem qualidades, assim como nós. Então, sermos tolerantes com o outro, né, nos faz crescer, nos faz entender um pouco o que está acontecendo com a pessoa. E a outra coisa também, né? Quem fere, tá ferido, né? Sim, Tem a ver com isso de compreender, né? sim, Então, assim, porque ele tem uma história, né? isso. Exatamente. E a forma, quando a gente fala, né, vamos conversar sobre a vida e vamos lidar com o sofrimento, a gente não está falando de acabar com o sofrimento que vem do externo para o interno, né? A gente está falando de dentro para fora, né, Rê? A Sim. gente aprender a lidar com o sofrimento que é causado pelo exterior, mas eu só tenho poder dentro de mim, né? Sim, essa força ela está em nós, né? Tá em nós. E isso que a gente está falando, nossa, é tão importante, né? Isso que a gente está falando traz tanta reflexão aqui na minha cabeça. É assim, é exatamente no falar, né, Larissa? Por isso que nós precisamos falar das nossas dores. Sim, Né? O falar é curativo. sim. E a gente aceitar que em todo o processo vai ter dor, né? Mas a Sim. gente pode se posicionar para essa dor de uma maneira que leve a gente a crescer, né? Nem sempre a gente tem que desejar que essa dor acabe logo, né? Mas desejar Uhum. que a gente cresça com essa dor, né? Não Sim, assim, finge que ela não exista, né? Não torça logo. Eu preciso aprender tudo que essa dor tem para me ensinar, né? sim. A dor ela não precisa ser para sempre. Isso, Eu não preciso conviver com isso para o resto da minha vida. Eu não tenho que aceitar. Por isso o posicionamento é tão importante. isso. É a maneira como eu me posiciono diante do que está acontecendo comigo é o que faz a diferença. Então, eu vou encontrar essas dificuldades na vida? Eu vou. Mas eu preciso me posicionar, porque se eu me posiciono, eu faço escolhas, né? E aí eu posso exatamente saber se eu quero continuar com aquela dor ou o que eu vou fazer com ela. Sim. A Lúcia está perguntando aqui, né? Como trabalhar com a dor que vem da decepção, né? Eu acredito, né, que entra nisso que a gente está falando, né? Que a gente não escolhe os problemas que a gente vai enfrentar. Muitos deles, alguns a gente escolhe, né? Uhum. Que vem para nossa vida, tipo uma decepção. Mas a gente pode se posicionar frente à nossa dor. Nossa, essa decepção está me trazendo o quê? Né? Ah, essa Uhum. decepção está me trazendo volta o sentimento de insegurança que eu tinha, que eu não posso confiar em ninguém. Né? Cada um tem uma raiz interior, né? Então eu acho que trabalhar a decepção é trabalhar as suas dores, né? Que foram ativadas com essa decepção. Você concorda comigo, Rê? Eu concordo, Larissa, eu concordo sim. Por quê? Porque eu me decepcionei. O outro pode ter provocado a decepção em mim, mas a dor que eu estou sentindo, ela é minha. Isso. Por isso é importante identificar a dor. Sim. Porque se eu identifico a dor, eu vou entender por que que essa decepção está provocando isso em mim. Por Isso. que que está doendo tanto? O que que precisa ser curado? O que que precisa ser sarado para que essa dor deixe de causar tanto sofrimento em mim? E percebe para você ver, quando a gente não se conhece e a gente não entende que essa dor é minha, a gente tenta ferir o outro porque ele nos feriu, né? Uhum. E se eu sei quem eu sou, se eu consigo enxergar os meus conteúdos, eu consigo me posicionar frente a eles, eu não preciso atacar ninguém. Né? Eu não preciso provar para o outro que ele está errado, eu não preciso dizer para ele, ficar mostrando, ah, você me machucou, e você não precisa machucar por isso, né? Então, tem a ver, essa forma de viver saudável tem a ver com como você percebe tudo que acontece, tudo que te causa dor, tudo que você trouxe de você para fora, e então você se posiciona, né? Mas como assim, né? Como que se posiciona? Você escolhe. Quando a gente fala se posiciona, você escolhe frente a isso, né? Então, assim, como eu vou reagir a essa pessoa que está me decepcionando?
né? Como que eu vou responder para mim mesmo isso, né? Uhum. Uma escolha. Posicionar é uma escolha, né? Isso é muito poderoso, muito forte. Uhum. E entender, Larissa, que eu vou conseguir fazer escolhas saudáveis, né, quando eu me conheço, quando eu Isso. sei o que eu quero para mim, porque senão eu vou fazer escolhas que vão me machucar. E Sim. nós sabemos que as escolhas elas são nossas, né? Muitas vezes na hora da dor a gente quer responsabilizar o outro, né? Que Mas foi o que a Lúcia respondeu. Como trabalhar com a dor que vem da decepção? Então, assim, a dor ela vem da decepção, mas muitas vezes eu tenho que assumir aquilo que é meu, responsabilizar por aquilo que é meu, né? Mesmo sabendo que muitas vezes o outro contribuiu para isso. isso. E você já Então, reparou essa, que não tem transformação sem dor, Rê? sim. Não tem como se transformar sem perder, sem sentir, sem não tem, né? Então, a dor Uhum. é importante para a maturidade, né? Sim, faz parte desse processo de crescimento. Né? Como E você falou, o crescimento físico dói. Não é diferente do crescimento emocional. Né? Para crescer emocionalmente, eu vou sentir dor, mas eu vou sentir dor porque eu vou entender que lá na frente isso vai passar. Lá na frente eu vou encontrar um sentido para isso. sim. E aí falando. Oi, Larissa. Pode falar, desculpa. Eu falar assim, falando dessa questão de vida, né, de viver saudável, a gente pode às vezes pensar também assim, mas como que eu posso valorizar a vida? Isso. Como viver bem, né? Como viver bem, né? Como viver de forma saudável, né? Então nós falamos de identificar as nossas limitações, porque nós temos limitações. E eu preciso saber quais são os meus limites, porque além de eu saber quais são os meus limites, eu preciso respeitá-los. Porque Sim. muitas vezes nós nos colocamos à prova dos nossos limites, né? E vamos além daquilo que nós podemos suportar. Uhum. Então é muito importante eu saber qual é o meu limite, né? Até onde eu posso ir, né? Quando eu tenho que parar. Porque muitas vezes eu não me respeito. Eu sei que o meu limite é aquele, eu cheguei naquele ponto, mas eu continuo me ferindo, eu Uhum. continuo me machucando. Né? E é isso a gente escuta muito em consultório. As pessoas elas trazem aquela queixa, a gente entende o quanto ela está sofrendo com aquilo, né? Mas ela não consegue deixar aquilo. Uhum. Ela sabe que está machucando, ela tem um limite, ela não respeita aquele Eu acho limite que isso aí dela. entra no posicionamento, né? Ela não consegue se posicionar frente à dor. Sim, porque ela sabe que quando ela vai se posicionar frente à dor, né? Quando eu tenho que me posicionar frente à dor, né? Eu vou sentir. E a gente não gosta de sentir aquilo que não é bom. Então a gente evita. Sim. E é engraçado, né? Porque a gente é bem isso, né? A gente não acha que ser saudável é estar sempre perfeito, sempre tudo bem. E não, ser saudável é passar pela dor, né? E conseguir encontrar seus limites, e conseguir se posicionar, escolher, né? Crescer na dor, né, Rê? É outro Uhum, conceito, né? sim. Eu acho que entra dentro disso que você falou também, né? De como valorizar a vida, né? De como viver bem. Eu acho que é a gente cuidar, se amar, né? É ter autoestima, Uhum, cuidar da nossa autoestima, saber quem a gente é, cuidar de nós mesmos, né? Se uhum. responsabilizar pelo que eu quero, né? Às vezes a gente fica sofrendo pelo que a gente quer, mas não se posiciona. Ah, eu não, fulano não faz isso pra mim, não acontece o que eu quero, né? Mas é você se responsabilizar pelo que você quer, né? Pelos seus objetivos. Você Uhum. concorda? Eu concordo. É o desenvolver o amor próprio. Isso. E algumas pessoas, elas têm dificuldade de desenvolver o amor próprio, porque elas acham que se elas se amarem, se elas desenvolverem isso, elas vão estar sendo egoístas, né? E isso é uma fala muito comum. Mas se eu me amar demais, eu não vou estar sendo egoísta com o outro, né? E a resposta é de forma alguma. Quanto mais eu me amar, quanto mais eu me cuidar, quanto mais eu me valorizar, mais eu vou ter para dar para o outro. Sim. Porque para poder compartilhar com o outro, para poder oferecer para o outro, eu preciso ter. Então eu Isso. tenho que ter isso na minha vida, eu tenho que desenvolver esse amor próprio, porque senão é impossível, né?
Eu li um livro da Bispa Ana, um livro que chama Perder para Ganhar, e ela fala assim que o amor próprio é um antídoto da alma, né? Se você tiver, cuidar bem do seu amor próprio, ninguém vai ter o poder de te ferir. Eu fiquei tão chocada com essa fala, né? Eu falei assim, é muito isso, né? Então, se você consegue se amar, daí você consegue se recusar a permanecer ofendido com alguém. É justamente isso, né? Sim, Cuidar é a da sua questão. própria vida, né? Sim, e a gente falando sobre isso, Larissa, veio muito forte na minha cabeça assim. A gente não vai estar falando, não estamos falando de religião, estamos falando, né? Não vou falar de religião, vou falar assim de fé, né? Então, assim, falar da Bíblia, que é algo que as pessoas, né, que todo mundo tem conhecimento. E se a gente for ver essa questão, o tanto que o amor próprio é importante, que lá, né, no primeiro mandamento, né, vem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então, ali está falando, para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Sim. Né? Então, me amar não é ser egoísta. Né? Me amar é estar numa condição melhor para eu fazer para o outro. Quanto Sim. mais eu me amo, quanto mais eu me cuido, mais eu vou ter para oferecer. Porque usar um carro, né? E não abastecer. Vai chegar uma hora, o Sim. combustível vai acabar. Então, é só imaginar que eu sou um carro, esse amor está aqui e eu só estou dando ele para o outro. Eu não estou abastecendo, vai chegar uma hora e eu não vou ter mais. Né? E nós precisamos. Então, quanto mais eu me amo, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu me entendo, eu identifico aquilo que não está bom, aquilo que não está saudável, mais eu vou poder contribuir para a vida das pessoas que estão ao meu lado, das pessoas que eu amo. É isso de o nosso amor só vai ser saudável se a gente se amar, né, Rê? Sim. Mas isso aí é muito interessante, né? E no momento de dor, o que que acontece? Geralmente a gente se odeia por estar sentindo aquela dor, né? Uhum. Então, assim, como manter esse amor próprio quando tá tudo ruim na minha vida? E a culpa é minha, né? Que a gente faz, a culpa é minha, né? Uhum. Então a gente precisa ter paciência com a gente mesmo no momento de dor, né? Porque às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. E quando a gente ama, Uhum. né, a gente não precisa ficar punindo, né? A gente precisa sim cuidar, né? Corrigir o que está errado, né? Sim. Ter paciência, porque Uhum. se você não tiver paciência com você mesmo, se você não olhar para você com amor no momento de dor, quem vai, né? A Uhum. gente não encontra um ou outro que olha, né? Sim. Amor, E mas não permitir. é E não permitir que o sentimento de culpa apareça, né? isso. Porque Não muitas sei. pessoas, elas se sentem culpadas de se amar, né? Nossa, isso aí é muito verdade. E também no momento de dor, às vezes é tão. Você se desvaloriza tanto, né? Não sei se alguém aí teve experiência de bater um carro, que é muito ruim, né? Mas o sentimento de bater um carro é terrível. Assim, como eu fui capaz de fazer isso, né? Uhum. E você se desvaloriza tanto que às vezes você não quer mais aquilo, que você não consegue se posicionar mais frente àquilo. Mas assim, faz parte de você se amar, você compreender que você erra também, né? E, Uhum. e você quer tentar de novo? Isso é importante para você? É tipo, é assim que a gente vai se posicionando frente ao sofrimento. Não é que, não, vou só crescer, né? Como que eu cresço? Vivendo a dor e me amando mesmo assim e me dando outra chance, né? Cada dia é um dia, né? Que às vezes no momento da dor, igual a gente começou falando, né? A dor é Uhum. tão grande que a gente, igual você falou, desde a gente se sentir culpa porque a gente tá se, mas não posso fazer, eu tenho que me punir, eu tenho que me punir, É. né? Já basta um mundo que é muito difícil, né? Viver é muito Sim. difícil, né? Se a gente Uhum. cuidar bem da gente, se a gente não tiver esse olhar para correr a internet aqui, meu Deus, não Larissa, agora estou te reconectou, ouvindo. né? Pronto.
Nossa, esses Eu só não assuntos são consegui, profundos, né? eu só não consegui te ouvir. A gente estava falando de lidar com a culpa, né? Sim. Eu tava comentando, né, que se a gente não ter paciência com a gente, se a gente não se cuidar no momento de dor, quando a gente erra, né? As nossas reações com a gente mesmo, quando a gente erra, diz muito sobre a nossa autoestima, sobre a nossa saúde emocional, né, Rê? Uhum, E se a gente, às vezes a gente não é rígido com os outros, mas é tão rígido com a gente, né? sim. É autocobrança, né? Nós nos cobramos muito. E para a gente viver de forma saudável, não é que a gente não tem que se cobrar, né? É que a gente tem que se amar mais do que a gente exige de nós mesmos, né, Rê? Uhum. E se a gente se amar, não é desistir das coisas que a gente quer, né? Quando a gente se ama, a gente persiste naquilo que é importante pra gente, né? Sim, porque o desistir significa eu abrir mão daquilo que eu quero, é eu abrir mão da minha felicidade. E se eu quero chegar a algum lugar, eu preciso perseverar. Né? Por isso é tão importante ter um propósito, né? Qual é o meu propósito de vida? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer em algum momento da nossa vida. Qual é o meu propósito? Porque quando eu tenho um propósito, eu não vou desistir. Eu desisto quando esse propósito não está estabelecido. Por isso que eu tenho que planejar, eu tenho que projetar, eu tenho que sonhar. Porque é isso que motiva. Porque senão eu vou desistir. E realmente, nos momentos difíceis, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é desistir. Sim. Porque não tá fácil. Não tá fácil, tá dolorido. E Eu tá por que continuar, né? exatamente. É o que nós começamos a falar, é querer ficar livre da dor. Isso. E muitas vezes o ficar livre é desistindo, né? Só E que a eu gente precisa. esqueço que quando eu desisto, eu abro mão daquilo que é importante para minha vida. E isso que você falou de propósito, né? Dar propósito para nossa vida é extremamente saudável, né? A nossa vida, assim, tem que ter sentido e quem pode dar esse sentido para nossa vida é a gente mesmo, como você disse, né, um tempo atrás, um pouquinho atrás nessa live mesmo. Então, assim, falar sobre a vida de forma saudável é você encontrar propósito para sua vida, né? E daí, no momento de dor, você vai lembrar que você tem propósitos na sua vida, né? E quando a gente tem, Uhum, tem uma frase que fala, né, quem tem um porquê viver aguenta quase qualquer como, né? Acho que é do Viktor Frankl mesmo essa frase. Quase uhum, certeza. E é bem isso. Quando a gente precisa passar pelo momento de dor, você tem um porquê vencer aquilo, né? Você precisa encontrar os seus porquês, né? Que coisa, né? as respostas estão nos porquês. Sim, Né? Para todo porquê existe uma resposta. sim. Nossa, isso é tão profundo. E eu tenho que entender, né, Larissa, que muitas vezes não vai ser fácil mesmo. Né? Muitas vezes eu vou encontrar obstáculos. Por isso que eu preciso estabelecer coisas que eu quero para minha vida. Né? Porque aí, se eu tenho um propósito, eu não vou desistir. Né? Então, Sim. assim, precisamos estabelecer isso, né? Ter um caderninho, anotar, né? Escrever Investir, ali mesmo. Oi? investir nisso, né? Os seus Sim, porquês. investir. Encontrar os seus porquês, porque às vezes os nossos propósitos eles mudam, né? Uhum. E nós precisamos encontrar, né? E esse é o nosso desafio. Nosso desafio não é só a rotina, a gente tem que encontrar o porquê fazer tudo isso, né? Ah, meu propósito é Uhum. emagrecer, por quê? Né? Sim, sabe, Larissa, e encontrar o propósito, encontrar o porquê, né? Eu preciso agir, porque não dá para as coisas acontecerem na minha vida se eu ficar parado. Então, Sim. assim, para que as coisas aconteçam, né, precisa de uma ação. E essa ação, ela é nossa. Então, assim, o que que eu vou fazer com essa dor? Né, eu vou ficar aqui parado, eu vou ficar aqui sentindo, ou eu vou fazer disso uma história diferente? É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, porque se eu pego essa dor e guardo ela comigo, é como se ela fosse um troféu. Porque às vezes, né, algumas pessoas elas fazem isso, elas pegam a sua dor e elas cuidam daquela dor, sim, né, como se ela tivesse que carregar aquilo para o resto da vida dela e deixa ali num lugar onde não pode ser mexida. Né? E enquanto essa dor estiver ali paradinha, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que eu me movimento,
Eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam na minha vida. Enquanto eu ficar parado, as coisas não vão acontecer. Então eu preciso entender que mesmo que seja no meio da dor, mas eu vou, né, passar por isso nesse momento, mas eu sei que ali na frente tudo vai ser diferente. Sim, né? O meu Eu desejo não posso, eu não é ser posso mudar esse momento, né? Que eu sofri lá atrás, mas eu posso fazer diferente daqui para frente, né? Reescrever a minha história. assim, né? E isso é tão interessante, né? Porque a gente acha que a nossa história já aconteceu, já está escrita, né? Mas a história, ela tem o poder que você der para ela, né? Nós estamos com o lápis na mão, né? A gente pode continuar escrevendo, né? Então, assim, olhar para a nossa história e dar propósito para ela, dar sentido para o que aconteceu, né? A gente tem que conseguir olhar para trás e falar, olha, isso tudo serviu para, né? Eu não sei Aham, porque você dá um sentido para o que aconteceu. Olha, isso aqui serviu para tal coisa na minha vida. E daqui para frente vai ser diferente, né? exatamente. Isso é saudável, né? Agora, quando a Uhum. gente eu não posso, porque a minha história foi assim, assim, assado, e por isso eu não posso, né? A minha história está me paralisando. Agora, quando eu olho para trás e consigo fazer dar esse sentido, daí a minha vida eu consigo usar a dor ao meu favor, né? Sim, é a transformação, né? Isso. Que a gente É, falou no é a transformação. A gente precisa, nós precisamos nos permitir, né? Nos permitir viver sem dor, nos permitir viver sem estar nesse sofrimento, né? início. Porque nós merecemos, nós precisamos nos sentir merecedores disso, né? E muitas vezes nós não nos sentimos merecedores das coisas boas que a vida traz para nós e ficamos nos punindo por causa disso. Eu não tenho, né? Eu não tenho que me punir, eu não tenho que achar que eu não mereço. Eu preciso sim me achar merecedor de coisas boas, né? Eu sempre deixo assim uma tarefinha para algumas pessoas que eu atendo, né? Eu falo assim: pega uma folha de papel e escreva eu mereço de cima a embaixo. E depois você vai preenchendo na frente tudo que você, Que né, tudo legal, que você merece, né? muito legal. Mesmo que seja coisas que você não considera importantes, mas né, se aquilo ali faz parte da sua vida, se sinta merecedor. Nós Sim, precisamos nos sentir merecedores de sermos felizes, de conquistarmos coisas boas. E não aceitar viver na condição da dor. sim. E não ter medo dela, né? Não dar esse poder todo Uhum, para ela, né? Não ter medo de uhum, ter, ó, na vida vai ter dor, mas ela não vai ter o poder de te paralisar, né? Então, assim, nós vamos passar por ela e merecendo, né, melhor, merecendo uma vida uhum. melhor, merecendo crescer. Isso faz toda a diferença, né? Nossa, que legal, que edificante esse tempo, hein, Rê? Sim, muito, né? Estamos chegando no final. E, assim, eu gostaria de falar, né, o quanto esse tempo de conversa já me edificou muito, viu, Rê? Só essa conversa aqui já me trouxe muitas reflexões. Queria agradecer você por promover esse tempo comigo. Ah, eu que agradeço. E eu espero que quem assistir também seja muito edificado, né? E que você possa olhar para a sua vida de muitas dessas, com essa maneira, né, tão saudável de propósito e sentido, né? Uhum. Essa é Fazer a dica. diferente, né, Larissa? Ter esperança, né? Enquanto houver esperança, né, haverá amanhã. Sim, E todos os dias nós temos a oportunidade, né? Todos os dias de manhã, quando nós acordamos e abrimos os nossos olhos, nós estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente. sim, É uma oportunidade de reescrever a nossa história. Então não importa, né? Não importa se a nossa história foi de dor, se foi de sofrimento, né? Se foi de abuso, porque todos nós temos uma história. Né? Mas a questão é, eu posso fazer diferente. Eu não quero mais lidar com essa dor. Né? É não aceitar isso. Eu não aceito isso na minha vida. E eu quero, a partir daqui para frente, viver uma vida plena. uhum, A vida é um eterno aprendizado, né, Larissa? sim, sim. Em algumas sessões eu já cheguei a perguntar para algumas pessoas assim: você já decidiu que a sua vida vai dar certo? Você já decidiu que você vai ser feliz na sua vida? Né? Você já decidiu que o que você fizer vai acontecer? Né? E muitas pessoas não decidiram isso ainda, né? Uhum. Elas estão assim à mercê da dor ou do que vai acontecer que não está na mão delas, né? Então, assim, nós Sim, precisamos decidir, né, Rê? Ter uma vida sim. saudável.
decidir que nós vamos cuidar bem da nossa vida, né? Dar Uhum. propósito para ela, como você disse, né? Muito, muito legal. E muitas vezes isso não acontece por causa de algo muito simples, que é porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Sim. E nós precisamos saber quem nós somos. E a partir do momento que eu sei quem eu sei para onde eu quero ir. Isso. Enquanto isso não acontecer, né, as pessoas vão viver deixando a vida levar. Né? É, Fica tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Se eu deixo a vida me levar, ela me leva para onde ela quer. sim. Né? E assim, não Eu é a acho, vida. eu Eu acho que que preciso não é saber. né, Rê? Oi, Larissa? A gente acha que a nossa história já nos definiu, né? E pronto, acabou, né? Uhum. Não. Quem define a nossa história somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa história. Nossa, que legal. Mas nós estamos chegando ao fim, né, Rê? E A vontade é continuar falando. é, Mas vamos deixar esse tempo agora de reflexão, né? Que todo mundo possa, né, terminar essa live refletindo assim como nós estamos, né? uhum, com certeza. Certo, Rê? Tem mais alguma coisa que você queira dizer pra gente encerrar? Não, acho que chegou a hora de despedir. Mas a Sim. gente volta com A outro gente... tema. Obrigada, viu, Rê? Obrigada a você que nos assistiu, né? Que tudo isso que foi falado sirva para edificar a sua vida. Sim, né, quero agradecer, né, Larissa, né, pela oportunidade de estarmos aqui nesse aprendizado, nesse momento tão precioso. Né, eu sinto assim que é muito rico, muito precioso esse momento, né, de falar e de ouvir, né? E quando nós ouvimos, nós também estamos aprendendo. E obrigada a todos que nos assistiram, né? E voltaremos com outros Parei. temas, né? Um beijo E carinhoso, Larissa, um beijo vou carinhoso deixar para gravada todos. essa live aqui na página, tá? Depois vocês podem assistir, quem não conseguiu assistir inteiro. A gente tentou ser breve, né? Mas falamos de coisas muito importantes, né, Rê? Obrigada, uma boa noite para todos, né? E vamos achar os Noite. propósitos. Vamos encontrar. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.